Vamos fazer um período de oração agora. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos em mais uma etapa da Igreja Gloriosa, agora com novos pastores consagrados na liderança do ministério, na liderança também do ministério da intercessão, na organização desta vigília, vários ministradores, ó Pai, que Tu tem levantado, que já estão tarimbados, aprovados, para ver o que é a visão gloriosa de Deus, o que é a visão celestial, o que é a noiva que Jesus quer buscar para estar com Ele para sempre. Ó Deus amado, porque são várias formas de pregar o Evangelho que a palavra declara, e Deus permite, porque o trigo foi plantado na terra, mas o inimigo veio e contaminou o trigo, e até os servidores queriam tirar as contaminações do trigo, mas o próprio Senhor na parábola disse: agora deixe crescer ambos juntos, porque é na ocasião da ceifa que vai se separar aquilo que é contaminado do trigo puro de Deus. E assim o trigo se contamina com joio, com pulgão, com percevejo. Isso ocorre na natureza, assim ocorre no mundo espiritual. Mas a igreja que mantém a palavra viva, o caráter, a identidade em Cristo, vai ser sempre aquela igreja que vai se tornando a noiva gloriosa do Senhor, que está espalhada aí pelo mundo, em vários locais. Ele tem a sua igreja gloriosa para o arrebatamento. Ó Deus amado, e abençoa grandissimamente a todos que acolheram o convite de vir orar para esta vigília, preparando, ó Pai, para o dia do Senhor, e também intercedendo por todos, para logo mais participarmos da grande Santa Ceia, que é a Santa Ceia voltada para as mansões eternas. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, confirmai abundante vitória para todos presentes nesta madrugada, a todos, ó Pai, que vieram com afinco, com dedicação, com fervor para cumprir o propósito do Pai. Abundante vitória a todos nós. Nos lava, nos purifica pelo sangue precioso de Cristo, nos lava de todo o pecado e nos ajuda a vencer dia a dia o homem caído, o homem adâmico, o homem degenerado, e nos ajuda a andar e viver no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Vamos então fazer a leitura das Escrituras Sagradas, do que está sendo ministrado nessa semana, porque dentro agora aqui da vigília haverá mais um tópico da revelação, aí completaremos a noite com a grande Santa Ceia. Então a leitura que está sendo feita é uma leitura em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 11. Então vamos fazer novamente a mesma leitura. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, em outras Bíblias está fundamento, além do que já está posto, que é unicamente Jesus Cristo. Então veja bem que nessa Bíblia já especifica que o único fundamento é Jesus. Não tem raça adâmica, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo. O único fundamento do cristianismo, de Cristo, da fé, é só Jesus. O seu caráter, a sua identidade, a sua personalidade. Não há outro fundamento. Se alguém sobre esse fundamento, que é simplesmente Cristo, começar a construir uma casa, um edifício, com ouro, prata e pedras preciosas, poderá também ser feito de madeira, feno ou palha, mas aí a obra de cada um, ela vai se manifestar. Na verdade, na volta ou no dia do Senhor, em algumas Bíblias está só o dia, declarará, porque pelo fogo será descoberto, revelado, e o fogo provará qual seja a obra que cada um fez. Se a obra que alguém
construiu permanecer, este receberá galardão. Se a obra que alguém se queimar, ela sofrerá derrota, detrimento, poderá ser salvo, mas com muito sofrimento. É como que passar pelo fogo. Então essa é a leitura básica. Agora, a parte fundamental é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que é a coluna central da mensagem nessa semana. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Então diz o seguinte: orai sem cessar. Nas outras traduções, orai sem interrupção. Na Bíblia Monfat, que é espanhola para o português, orai sem dar trégua nenhuma. E na João Ferreira de Almeida, orai sem cessar. Aqui na Jerusalém, orai sem nenhuma interrupção ao longo do dia, que aqui tem ainda outra referência. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, pode ser algo que para muitos é uma utopia. A palavra utopia quer dizer algo que é fantasioso, que não tem como cumprir, que não há como acontecer. Geralmente esse versículo, a maioria dos pregadores das igrejas tentam evitá-lo ou dar algumas explicações, mas totalmente adversas à verdade, porque na realidade é o que está escrito: orai sem parar, orai sem cessar, orai sem dar trégua nenhuma. Não há outra palavra que possa substituir essa. Então para muitos é uma utopia, é algo que não vai cumprir nunca, não tem como fazer, não tem como cumprir, não tem como realizar. Mas tem, justamente porque é uma das visões da Igreja Gloriosa, é chegar nesse nível, o orai sem cessar. Como que chega nesse nível? Então veja bem que há muito tempo atrás, sempre o relato da conversão, da visão do trigo e da obra de Deus ser feita, e ao longo do tempo que foi cumprindo a visão, mas não foi de imediato. Mas eu me lembro que aquele pregador que orou naquele congresso, onde alguns receberam esta visão, esta visitação do trigo, ou da visão gloriosa, alguns nem sei se permanecem, ou foram aprovados, ou alguns têm a visão, até hoje está sendo aprovado, mas aqui, no nosso ministério, ao tempo, Deus tem trazido luz e tem declarado que está sendo aprovado para cumprir, que é todos se tornar semelhança de Cristo, no caráter, na identidade, na personalidade, porque a visão do campo do trigo é a palavra pura para os corações, porque a palavra pura é que leva a semelhança de Cristo, porque são várias contaminações que o trigo pode ter, e aí deturpa o evangelho. Por isso que tem 7 maneiras de pregar o evangelho, Filipenses 1,15. Mas com o tempo é que Deus foi trazendo luz à palavra, porque Ele traz a revelação, e com o tempo que Ele prova, Ele confirma, e aí aprova para a palavra dele se realizar. Tudo que Ele fala tem um processo de aprendizado, de aprovação e de crescimento. Senão, qualquer um que recebesse uma palavra já estaria aprovado. O exemplo é Saul. O rei Saul foi chamado para ser rei, tornou um profeta, mas ao longo do tempo ele não foi aprovado. Tanto é que o profeta Samuel fala: se tu tivesse obedecido e fosse fiel, teria Deus confirmado o teu reinado para sempre. Então chegou em certa época que ele não foi, mas no caso de Davi foi. Então todos nós temos o chamado, um período que Deus vai nos provar e um período para confirmar para sempre. Então a visão gloriosa é um período que se passou
de provas, de até confirmar. E eu me lembro então que pouco tempo depois dessas visitações, voltou-se depois naquele mesmo local, que era uma cidade chamada Anápolis, onde ocorreu aquele congresso. Então passou-se um período mais ou menos de 1 ano ou 2, se não me engano, voltou-se a ter outro congresso lá, e fomos de novo. Mas não tinha mudado nada de um ano para outro. A visitação foi dada, mudou assim, que batizamos, oramos mais, compreendemos mais a palavra, conseguimos ler a Bíblia num ano. É isso que modificou mais ou menos. Mas da visão mesmo nada modificou, nada aumentou, porque foi com o tempo que foi ampliando. Era o período da prova, de aperfeiçoar, período de espera. Então nem tudo é no tempo que queremos, tudo tem o tempo certo. Mas eu me lembro que passou um período, voltamos lá e o pregador que estava ministrando, ele chamava Jerônimo, ele já faleceu, que era de idade, mas ele relatou para mim um fato. Falou: vocês jovens que tiveram no ano passado, eu me lembro desse aqui, daquele outro, que Deus visitou muito, e até relatou fatos, mas ele falou: espere que um dia vai cumprir. Mas vem aqui que eu vou falar com vocês algo. Nos chamaram lá em particular, porque já sabia que estávamos na obra de Deus. Então ele falou um sonho, estamos relatando ele agora. Esse sonho é o seguinte: ele relatou, havia uma igreja onde havia um pregador intitulado como apóstolo, como eminente do ministério, aonde ele juntava muita gente, aonde ele fazia grandes eventos para atrair multidão, e muitas vezes ele só fazia eventos para arrecadar dinheiro ou arrecadar fundos. Todos os eventos que se fazia visava sempre arrecadar dinheiro, tudo era cobrado, tudo tinha que pagar taxa, tudo tinha que fazer em prol do dinheiro. E ajuntava gente, fazia campanhas, evangelismo, trazia pregadores de fora e ajuntava multidões. Assim era o relato do sonho. Talvez pode ter alguma coisa que eu esqueci, mas o resumo é esse. Mas nessa igreja havia uma senhora idosa, que sentava sempre assim num banco, para não ser incomodada. Ela ficava mais à parte da igreja, mas ela estava sempre orando, buscando a Deus, e chegava, ajoelhava, terminava o culto, era a última a sair, mas estava sempre em oração, e na casa dela também. Então esse era o relato, uma senhora que vivia orando ao ponto que os outros não, os outros ficavam nos eventos, queria sempre que o pastor, o pregador, o apóstolo orasse, que queria as revelações, os eventos, mas essa senhora nada participava disso, mas ela ficava em constante oração. E então essa senhora faleceu, assim, um relato do sonho é relatado, e ela vai para a glória eterna. Então os anjos de Deus recolheram ela, porque nós já falamos sobre o ministério dos anjos. Quando um santo de Deus falece, os anjos já levam pelos caminhos do vale da sombra da morte, até chegar naquela luz, e vai entrar na eternidade, e entra lá para a eternidade. Então relatou-se que ela entrou pelas ruas de ouro de Jerusalém, que é o que relata a Bíblia, e ela foi levada para uma grande mansão eterna, como foi falado que lá na segunda-feira, que Jesus falou: vou vos preparar lugar, que é as mansões eternas. Mas esse sonho é o que Deus trouxe nesses dias, o complemento dele, é o que está sendo falado. Então essa senhora foi para uma casa, uma mansão de muita riqueza, ouro, prata, riqueza, pedra preciosa, e os anjos colocaram ela lá para o seu descanso, para a sua vida eterna, para a sua vida ser vivida eternamente em fartura, em riqueza, em bênção abundante. E a Bíblia então relata isso. Mas o sonho então foi relatado que também passou algum tempo, começou a falecer alguns membros da igreja. Faleceu alguns membros, e até o líder faleceu, o apóstolo, o pregador
também faleceu. Houve lá um fato que ele morreu. Assim, faleceu, porque morrer é separar de Deus. Mas ele foi salvo. Então os anjos também recolhem os salvos que faleceram daquela igreja e vão levando eles pelas ruas de Jerusalém. Então o pregador, ele observa que numa grande mansão está aquela senhora, que não via ela mais como uma senhora idosa, mas ele reconheceu ela como era membro da igreja. E ele relatou: se aquela senhora só ficava lá no banco, muitas vezes ajoelhada orando, mal fazia alguma coisa, só ficava orando e nada realizava, e eu que juntei gente, fiz evento, juntei muito dinheiro para as obras de assistência social, arrecadei demais e fiz o melhor, então Deus vai me dar uma mansão 10 vezes maior. Isso é o relato do sonho. Mas a senhora estava lá naquela mansão, e o anjo ia levando ele, e as mansões só diminuem o tamanho, até chegar numa região de Campina, não tinha mansão, e o anjo falou: aqui vai ser o seu lugar, aqui vai ficar os salvos que não tem galardão. Mas ele pergunta: mas como? Eu fiz de tudo na igreja, ajuntei gente, fiz tantos eventos, o povo gostava de mim, as jovens, a multidão sempre queria me abraçar, eu era o benquisto de todos. Mas o anjo fala: se não fosse aquela senhora lá orando por ti, você nem estava aqui. Então receba o que você tem de Deus. Assim foi o relato do sonho. E aquele pastor então me relatou isso, muitos anos atrás. Ele falou: um dia esse sonho vai te servir para aquilo que Deus tem te dado. Não sei o que Deus está me mandando te contar isso, mas vai servir lá na frente. Um dia isso vai trazer luz para a sua vida também. Então é o que ocorreu nas últimas semanas. Nós estamos lendo, sempre lemos a palavra, e estava lendo Tessalonicenses, e cheguei nesse versículo: orai sem cessar. E de repente Deus manda ler de novo: orai sem cessar. Vamos nas outras Bíblias: orai sem interrupção, orai sem parar. E Deus começou a falar de noite, orando, na madrugada. Ele foi falando: meu filho, o orai sem cessar é a última etapa da construção da sua casa espiritual e de todo o meu povo. Então o que é a casa espiritual? Todos nós nos convertemos, faz os alicerces, que é Cristo. Se o alicerce for contaminado, tem Jesus, mas mistura Maria, mistura raça adâmica, o alicerce vai ruir em breve. Falamos até o exemplo daqueles prédios que o Sérgio Maia construiu no Rio de Janeiro. Usou a areia do mar que tem sal, corroeu o cimento, os prédios abou tudo, mesmo que tinha fundamento, fundação, mas usou elementos que não pode. Então a pessoa pode falar que tem Jesus, pode falar que crê, mas se não tiver no caráter, na identidade em Cristo, esse alicerce, com o tempo, ele vai ruir, ele vai afundar, ele não serve para a construção que Deus quer fazer. Por mais que a pessoa fala: mas eu creio em Jesus, eu tenho fé. Por isso tem 7 maneiras de pregar o evangelho, porque o inimigo contaminou o trigo. Mas se o trigo ficar puro, a palavra vai fluir. Então o fundamento é Cristo. Sobre os fundamentos constrói a casa, que é os 4 alicerces de uma construção espiritual. Então por isso tem 4 evangelhos. Então Jesus é apresentado aquele que obedece ao Pai, aquele que depende do Espírito Santo, aquele que não vive por sentimento, mas vive pela palavra, e aquele que faz a vontade do Pai, não vive para o eu, mas satisfaz ao Pai. É os 4 fundamentos do evangelho. Sobre esses fundamentos é que devemos fazer a casa espiritual. Então todo dia temos que falar: estou com base em Cristo? Estou em obediência à palavra de Deus? Obedeço à palavra? Vivo por sentimento ou vivo o que a palavra diz? Dependo do Espírito de Deus? Vivo para satisfazer ao Pai ou a mim mesmo? Porque Jesus falou: minha comida, minha água é a vontade do Pai. Não vivo pelo que vivo, mas o que a palavra diz. O justo viverá por fé, não por vista.
A obediência ao Pai, importa obedecer a Deus, porque o primeiro Adão caiu porque desobedeceu. E sujeição ao Espírito de Deus, porque quem vive no Espírito não vive mais na carne, e se andar na carne está condenado. Então os 4 fundamentos sobre Cristo. Aí vai construir a casa espiritual. E a casa, ela tem que ser feita de ouro, prata ou pedra preciosa. Mas se a pessoa não tiver os fundamentos adequados, ele vai fazer a casa de madeira, palha ou feno. O investimento não é grande, aí a construção vai ser queimada pelo fogo. Então veja que foi ministrado que a pessoa pode ter fé, pode crer na palavra, mas aí ele para de investir, que é a oração. Por isso que você vê construção sólida, e tem alicerce, tem as estacas, as colunas, aí de repente o investidor para e a pessoa começa a pôr tatume na construção, porque parou o dinheiro, parou o investimento. A vida espiritual é a mesma coisa. O terceiro nível da vida do cristão é o orar sem cessar. Mas como que vai ganhar alma? Como que vai fazer a obra de Deus? Vai ficar só orando? Vai ficar só clamando a Deus? Como que vai fazer os eventos? Mas veja bem que o orar sem cessar é a obra de ouro, de prata e pedra preciosa. É o que Deus determina. Se não fizer isto, a obra vai ser feita de madeira, palha ou feno, e vai ser queimado, e não vai ter valor para Deus. Quem é que vai ganhar almas? Quem é que convence as pessoas? Quem é que muda o coração do pecador? É a nossa mensagem? É nós falarmos com o pecador? É nós darmos só um testemunho? Não, quem convence, quem é? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é ninguém, não é o apóstolo, não é o pregador, não é o cantor gospel. Tem até um aí que falou que era acima da média. Agora onde ele está agora? Está abaixo da média. Ele pensou que seria ele que tocaria nas multidão com a sua mensagem bíblica. Nada disso. Talvez não corou na vida, só queria dinheiro ou fama. Assim é que ocorre. Não faz o fundamento em Cristo, alicerces não são bem feitos, colunas que não prestam, e vai fazer casa de palha, feno e madeira, vai ser tudo queimado, não tem valor algum. Mas quando a pessoa ele tem fundamento em Cristo, os alicerces e as bases e as colunas, o que vai ocorrer? Ele vai ser uma pessoa de oração, orar sem cessar, e o próprio Espírito de Deus que vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E é o próprio Espírito de Deus que atrai as pessoas a ouvir a mensagem. É o próprio Espírito de Deus que vai atrair, tocar na pessoa para ele se quebrantar, para ele se comover e se arrepender. Aí então que é lançado a mensagem da palavra de Deus. Esse era o princípio de Cristo na terra. Ele veio, andava no meio das pessoas, ele atraía as pessoas a ele. As pessoas se sentiam comovidas, atraídas, tocadas. E aí Jesus orava e falava: vai, não peques mais. Havia conversão. Então esse é o princípio do Evangelho segundo Cristo. Mas agora as pessoas estão fazendo obras de prata, ouro e diamante. Não, estão fazendo de madeira, feno e o que queima no fogo, porque não tem valor para Deus, porque a oração não está sendo a prioridade. O orar não é o orar sem cessar, mas simplesmente eventos. Mas o que é orar sem cessar? Então a oração sem cessar é orar sem cessar, é todo momento você liberar o que Deus tem para aquele momento. Você está no trabalho, está na cozinha, está na escola, está aqui na igreja,
Então, em qualquer lugar, você está ali no ambiente. E tem alguém, tem alguma pessoa, tem algum fato, você está ali. Meu Deus, por que eu estou aqui nesse momento? O que está ocorrendo? O que é tu tem para me falar agora em oração? Então você libera a ordem de Deus e está a todo momento orando. Está lá na casa, está na rua, está no banco, está na igreja. O orar é liberar a vontade de Deus. O orar não é fazer petição ou pedir o que queremos, torcer o braço de Deus. Isso é petição. Orar é liberar o que está no coração de Deus, e para todo instante, a todo momento. Então, quando a igreja se aperfeiçoa nisso, ela vai construindo os melhores elementos, e aí vai ter as mansões eternas, aí vai morar nas mansões celestiais. Então veja bem que aí eu me lembrei daquele sonho, porque aquele pregador falou no sonho que aquela senhora orava até durante os cultos e não parava. Então ela fez a maior obra, e até o anjo ainda relatou no sonho: se não fosse ela, nem o pastor estaria lá, o apóstolo não iria nem para o céu. Foi por causa da intercessão dela que o livrou dos infernos, mesmo ele sendo pregador. Então essas são as obras de ouro, prata e pedra preciosa. Então nós temos que ter esta visão da prioridade da oração sem cessar, de orar sem parar. Então orar sem parar não é simplesmente a oração comum de fazer petição, é liberar o que Deus quer naquele momento, o que está ocorrendo lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua. Você está em comunhão com Deus, fala: meu Deus, está passando ali uma pessoa na calçada, que tu tem para aquela pessoa, e você já libera. Você está em comunhão com Deus, você está vendo o invisível a todo momento. O orar sem cessar, a todo momento ligado a Deus, sem parar, ligado aos céus. Porque foi até feito uma pergunta. Jesus falou: eu e o Pai somos... O que é? Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então, se somos semelhantes de Cristo, somos um com Ele. Ou seja, a mesma graça de orar, de falar e de liberar. Então esse é um nível que a igreja gloriosa vai alcançando, que alcançou a igreja dos apóstolos. Eles oravam sem cessar, e em Atos dos Apóstolos eles se reuniam, o local estremecia, e saíam pregando de novo, orando sempre, e transtornaram o mundo. O mundo foi alcançado dessa maneira, pelo poder de Deus, pela graça da oração, pela oração sem cessar. Então nós estamos nessa semana para passar para esse nível, mas antes de passar temos que entender o que Deus quer. Mas nessa vigília nós vamos orar com quem está vindo ao longo da semana e falar: ó Deus, então me ajuda a ter esse princípio do orar sem cessar, a fazer mesmo a oração que não para a todo momento, e as construções de ouro, prata e pedra preciosa. Eu quero estar nas mansões eternas, eu quero ter a mansão eterna, não quero ser só um salvo. E é assim também que a obra de Deus é feita na terra. A obra de Deus, por mais que possa ter apóstolo, pregador, por mais que possa ter evento, não adianta. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito de Deus, e é o orar sem cessar que vai mover as pessoas a Deus. Quando a igreja chegar nesse nível, é um avivamento rápido, é um avivamento sobrenatural. Na hora que a igreja ora sem cessar, Deus tem aquele momento para alcançar muitas vidas, e Ele volta para buscar o seu povo. Então o avivamento não é um mover aí que vai ser eventos ou coisas visíveis que as pessoas acham que vai ocorrer. O avivamento dos últimos tempos é o orar sem cessar, que a igreja vai ter, e aonde tiver vai estar orando segundo Deus, e as pessoas vão sendo tocadas por Deus no arrependimento. Onde você tiver, pessoas vão pedir misericórdia, clemência, arrependimento e perdão, e querer Deus naquele instante.
e ali você estará para dar o testemunho e a aceitação de Cristo, ou a pessoa confessar a palavra. Então é o mover dos últimos tempos. Agora, o que é o ouro, a prata, a pedra preciosa, é uma outra revelação que houve daquilo que Deus já tinha falado há tempos atrás, ampliou mais ainda. Mas aí nós vamos reservar para logo mais na Santa Ceia, para alcançar mais irmãos que com certeza virão, para ter o desejo nos corações aumentado, porque o Espírito de Deus quer fazer algo muito grande, mas se não tiver esse princípio do orar sem cessar, vai igual prédio que para no meio do caminho, começa a pôr madeira, tatume, e a construção não termina. Mas se fala, meu Deus, eu quero passar para esse nível agora da igreja gloriosa, que é o orar sem cessar, então aí você vai ver algo muito importante que vai ocorrer. Como que isso pode ocorrer? Porque tudo está nas Escrituras, não mudou nada. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você ler Atos Apóstolos, se você chegar lá no capítulo 13 e abrir essa leitura com atenção e ler com detalhes, falar, meu Deus, como que eram os cultos na igreja apostólica, como que transtornaram o mundo, o que fizeram para alcançar toda aquela geração, ao ponto do Império Romano acabar e a multidão se converter, se voltar para Cristo. Foi eventos, foi um homem maior do que o outro, foi um mais talentoso que o outro, foi atrativo humano, não, foi o ministério da oração, o orar sem cessar. Logicamente havia louvor, adoração a Deus, tudo isso, mas a liberação da palavra de Deus a todo momento. O que Deus queria que falasse, falava. Era oração sem cessar, sem parar. Então o orar não é só o ajoelhar, mas o falar o que está no coração de Deus a todo momento. É a comunhão com Ele. E isso só ocorre se os alicerces estiver firme e as colunas inabaláveis. Aí começa a construir com ouro, porque é igual a construção. O construtor vai construir, o mestre de obra está lá, cada etapa ele autoriza passar para outra etapa. Aí tem um investimento, por exemplo, a Caixa Federal financia uma construção, cada etapa o engenheiro vai lá para aprovar, não, vocês fizeram essa etapa, agora vai liberar mais dinheiro para outra etapa. Aí vai construindo. Assim é o mundo espiritual. O Espírito de Deus vai observando. Esses estão com fundamento firme. A raça adâmica não interfere, não há mais interferência de idolatria, de materialismo. Podemos passar para investir na outra etapa. Então aí começa a fazer as colunas. Deus quer saber se é obediência mesmo, se depende do Espírito de Deus, não vive mais por vista, mas por fé. Se vive para satisfazer a Deus a todo momento, as colunas vão sendo feitas. Por isso que foi pregado, quem está de pé, olhe e cuide para não caia. Davi caiu, porque parou de obedecer. Veja que Miriam e Arão não respeitou a autoridade dada a Moisés, desrespeitou o Espírito de Deus, não dependeu dele, e aí ficou leprosa. Outros fatos que ocorreram. Veja, Saul passou em cima do profeta Samuel, poupou o gado para dar de oferta para Deus, e o rei Agag, que Deus mandou, foi destruir tudo e até os amalequitas. E Saul não fez nada disso. Ele pensou foi no dinheiro, ele pensou foi no lucro que daria o gado dos amalequitas, igual muita igreja hoje. As igrejas não querem nem saber de muitas almas ou ganhar gente para Cristo, quer saber se a pessoa tem dinheiro, quer saber se a pessoa vai ser dizimista, se é rico. Assim está muitos ministérios, não quer nem saber se é alma, quer saber se a pessoa tem dinheiro. É o evangelho do comércio que está priorizado em todo lugar. Para todo lugar é só dinheiro, é só campanha de riqueza, só campanha de dar o tanto e de pagar tanto, de orar mesmo não quer, porque não tem a visão de Deus. E aí, se não tiver nesses locais alguém para orar lá,
sincero, muitos vão se perder. Por isso que aquele pastor contou o caso do sonho, que aquela igreja, a maioria foi alcançado, e até o pregador, por causa da senhorinha idosa que ficava orando, era o dia inteiro por eles, e ela era até má vista por causa disso. E até o anjo relatou: se não fosse ela orando por ti, pregador, tu não estaria nem aqui, por causa da intercessão dela. Então esse é um relato ilustrativo, mas é uma realidade, porque é o que eu ouvi há muitos anos atrás, e Deus trouxe luz à palavra para nos aperfeiçoar no orar sem cessar. E nós temos que aprofundar agora no ouro, na prata e nas pedras preciosas, e compreender por que tem mansões eternas na eternidade e o que elas têm a ver com a vida aqui na terra. As mansões eternas começam a ser feitas aqui na terra, o galardão. E passar pelo fogo pode ser salvo, mas é muito sofrimento. Só que o passar pelo fogo dependerá de estar alguém orando por essas pessoas. Se não tiver alguém intercedendo também pelos salvos, pelas igrejas, muitos se perderão. É o que vai ser pregado à noite, porque Jesus falou: se eu não abreviasse os dias, até muitos se perderiam. E está sendo pregado na sexta-feira: porventura, se o Filho do Homem, quando ele voltar, achará fé na terra. Não é o que Jesus deixou bem claro? Porque os demônios gafanhotos do abismo, um dos ataques deles é não deixar mais ter oração, não deixar mais o clamor a Deus, mas fazer eventos, fazer tudo digitalizado e não ter mais a comunhão com Deus. Então à noite terminaremos essa parte das mansões eternas, mas agora nós vamos orar e você vai declarar: meu Deus, eu quero mesmo ter o princípio do orar sem cessar. E isso já começou aqui. Alguns já estão nessa semana nesse mover de Deus, e é algo impressionante mesmo. A todo momento você liberar o que Deus manda, e você vai ver algo impressionante. Logicamente tem o período de descanso, o período do sono, mas nessa semana eu experimentei até no sono, dormindo e sonhando, orando pela cidade, por pessoas, por irmãos da igreja. Algo impressionante. Até no sonho ainda Deus ordena orar. Aí vai ser sonhos de oração, mas é impressionante mesmo o mover de Deus. O ministério do orar sem cessar, ele manifesta até no sonho. Então deixe o mover de Deus ocorrer na sua vida, que a história está para mudar, mas para muitos vai ser triste, horrível para quem ficar, glorioso para quem for arrebatado. Amém? Então fique de pé. Nós vamos então agora orar, e você vai orar mesmo, vai falar: meu Deus, eu tenho que chegar nesse nível. Se minhas bases em Cristo estão vivas, eu vou conseguir. Se as colunas da minha vida estão sendo levantadas, inabaláveis, eu vou conseguir. Vamos então orar. Comece a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor, a bendizer o nome do Senhor eterno. Glória, glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus, bendito o nome do Deus eterno, glorificado o nome do Deus santo. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, nós estamos, ó Pai, entrando numa fase mais abrangente ainda da igreja gloriosa, que é a construção, os acabamentos que levam às mansões eternas, de ouro, prata e pedra preciosa. Ó Deus amado, ó Deus maravilhoso, nós temos certeza, Pai, que em muitos locais nesse mundo, nessa terra, Tu tens fiéis, Tu tens irmãos e irmãs voltados para orar sem cessar, porque o Teu Espírito tem testificado que muitos corações já estão, ó Pai, compreendendo o mover de Deus, a visão de Deus, o mover celestial. Ó Deus amado,
Se a tua palavra diz que é orar sem cessar, é porque não existe outra forma, não existe outra declaração. Por mais que os pregadores tentem explicar de outra maneira, por mais que os pregadores tentam dar outra palavra, não existe outra. É o orar sem cessar, é o último avivamento, é o último mover que a igreja terá para alcançar as mansões eternas, para agradar a Deus e ter os galardões eternos. E isso ocorreu ao longo da história. Ao longo da história, sempre que houve o orar sem cessar, Deus moveu o seu Espírito e multidões se converteram a Cristo, sem aparecer o homem, o eu, sem aparecer a glória humana. Meu Deus amado, meu Deus querido, que teu Espírito venha iluminar cada vez mais esta obra, este ministério, esta amada e querida igreja. Nos livra, Pai, de todo pecado, de todo mal, de toda negligência, de toda imprudência, de toda maldade. Nos ajuda, Senhor, a orar sem cessar. Pai, quantos anos já se passaram que Tu declarou, ó Pai, a visão do campo de trigo, a visão celestial, a visão do evangelho puro, a visão, ó Pai, da mensagem que não é contaminada, mas o trigo que leva a ter a mente, o caráter, a identidade em Cristo. Ó Deus, quanto tempo Tu tens já declarado que devemos orar para a morte, orar para o homem adâmico morrer todo dia. Como Paulo escreveu, eu protesto, morro todo dia. O pior inimigo é o nosso homem adâmico, o homem caído. Mas quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, não há mais condenação. Senhor amado, nos ajuda a orar sem cessar, ó Pai. Ó Deus, há anos atrás era uma utopia, há anos atrás era inexplicável como orar sem parar, como orar a todo instante, a todo momento. Mas nessas últimas etapas, Tu tem trazido luz à palavra para o orar sem cessar, ó Deus. Ó Deus amado, como aquele Teu servo há anos atrás trouxe um sonho revelador, e ele mesmo declarou que com o tempo se ampliaria a visão daquela palavra, e assim está se cumprindo, ó Deus. Temos certeza que em muitos locais, servos e servas de Deus estão sendo levantados para orar sem cessar, como aqui nesta obra, Pai, que humildemente Tu tem levantado, ó Pai, um local que não temos muita força financeira e não temos muitos, ó Pai, para ajudar, mas como está em Apocalipse, mas os que guardaram a palavra da paciência, do caráter, Tu guardou da tentação que virá sobre esse mundo, para estar contigo eternamente. Nos ajuda, Senhor Pai, a orar sem cessar, que todos tenham essa visão, essa compreensão da palavra. Ó Deus, a todos que estão vindo nessa semana, para completar logo mais à noite, com a grande Santa Ceia, a Santa Ceia intitulada Obtendo as Mansões Eternas. Ó Deus amado, nos ajuda mesmo, Senhor, a cumprir a Tua ordem, a Tua palavra, a cumprir o que Tu pede, a cumprir o que Tu determina, a cumprir o que Tu ordena. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito o nome do Senhor, exaltado o nome do Deus vivo, glorificado o nome do Deus eterno, bendito o nome do Deus santo. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, a cumprir a Tua ordem, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos perdoa de toda a falha, de todo o pecado, de toda a ignorância espiritual ao longo desses anos, ó Pai.
ao longo desse tempo, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, situações negativas, situações escabrosas, situações, ó Pai, tão negativas, nos deparamos. Nos ajuda, Pai, a ir adiante e jamais desistir, jamais desanimar, jamais retroagir, porque Tu mesmo havia falado que o caminho seria árduo, o caminho seria, ó Pai, espinhoso, que o caminho seria, Pai, muitas vezes até tenebroso, mas Tu declarou: se for fiel, será confirmado para sempre. Ó Deus, nos ajuda a vencer todas as batalhas, todos os ataques, todas as situações adversas, todas as ciladas pecaminosas, a vencer o homem caído, o homem degenerado. Pai, nos ajuda a ir adiante todos os dias, ó Pai, orando sem cessar. Louvado, louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, que todos recebam esta unção que está sendo declarada essa semana, todos orando sem cessar. A visão do orar sem cessar torne claro para os corações, ó Pai. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Em cada situação ser liberada a Tua palavra, em cada momento ser declarado o que Tu ordena, seja em casa, no lar, seja na família, seja na rua, seja até diante de um desconhecido. Liberar o que Deus ordena é o orar sem cessar a todo momento, até mesmo no sono, num sonho, Deus visitará para orar sem cessar. Deus de amor, são tempos do fim, são tempos, ó Pai, que a igreja nunca experimentou. É o princípio das dores que já a igreja vive, ó Deus amado, é princípios finais, meu Deus amado, e que o Teu Espírito venha operar grandemente nessa terra, alcançando a todos que Tu tem reservado, que estão escritos nos livros da vida. Louvado o nome do Senhor. Pai de amor e misericórdia, abençoa esta obra, a todos que aqui vêm, congregam, se fortificam, se fortaleçam, se voltem para a verdade, retornem à casa de Deus, a visão gloriosa. Oramos por todos, ó Pai, que aqui tem vindo, congregado, ou até já vieram e nem vêm mais, mas que possam vir. Todos que Tu reserva a visão gloriosa venham do norte, do sul, do leste, do oeste, da onde Tu tem o Teu povo, ó Pai. O inimigo não pode reter de maneira alguma. Deus de amor e misericórdia, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Senhor. Se não for para viver a visão gloriosa, então é melhor partir, ó Pai, Tu nos recolher. Se não for para viver a visão gloriosa, então risca o nosso nome do livro da vida. Não aceitamos viver por viver, não aceitamos pregar um evangelho de trigo contaminado. É melhor então, ó Pai, ser fulminado, desaparecer. É melhor perecer agora do que ser enganoso, hipócrita de maneira alguma, ó Pai. Ó Senhor, torna uma igreja gloriosa, santificada, uma igreja de amor, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que abomina a raça adâmica. Senhor, se não for para viver a Tua palavra, se não for para ter o caráter, a identidade em Cristo, então é melhor, ó Pai, ser recolhido. Ó Senhor, não aceitamos viver na raça adâmica, no engano, de maneira alguma. Senhor, são tempos do fim. Que a igreja torne gloriosa, Pai. Que a igreja torne santa, Senhor. Meu Deus amado, se não for para orar sem cessar, não aceitamos mais viver nessa terra. Pai, não aceitamos mais viver em sistema mundano. Não aceitamos, ó Pai, viver mais desse mundo
contaminado, a não ser para ser testemunho do teu evangelho, para ser, ó Pai, testemunha da tua palavra. Não há outro objetivo da vida a não ser, ó Pai, ser, ó Pai, exemplo em Cristo, viver a semelhança de Cristo, seguir os passos do nosso Mestre. Não há outra, ó Pai, maneira de viver, não há sentido na vida se não for para seguir os passos de Cristo. Louvado o nome do Senhor, o Filho de Deus. Confirmai tão grande avivamento, ó Pai, tão grande unção, tão grande graça sobre todos os presentes, todos que se esforçaram para vir para esta vigília. Senhor, abençoai logo mais a grande Santa Ceia, para participarmos dignamente do teu corpo e do teu sangue. Senhor, tenha misericórdia, ó Deus. Que bom, ó Pai, tu voltar tão rápido para participarmos das bodas do Cordeiro. Senhor, mas tu é que sabe o tempo determinado pelo Pai para alcançar ainda muitos que precisam da grande salvação em Cristo. Mas, ó Pai, tudo já indica que são tempos do fim, o princípio das dores já começou. Ó Deus amado, a igreja do Senhor está sendo ataviada para as bodas do Cordeiro, e o grande mover final é o orar sem cessar. A grande visitação de Deus nos últimos tempos é a igreja de joelhos, é a igreja que não para de declarar a palavra viva de Deus. O grande mover dos últimos tempos é a oração sem cessar, é o liberar o coração de Deus aqui na terra. Senhor, é o que tu tem declarado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda a cumprir a tua vontade, a cumprir a tua palavra, a fazer o que tu pedes. Senhor, receba esta oração, este clamor, esta introdução da vigília que agora que iniciou, que vamos, ó Pai, ainda aprofundar mais ainda até às 6 da manhã, e com certeza, Pai, nas próximas fases seremos, ó Pai, grandemente tocado pelo teu Espírito, pelo teu poder, pela tua unção celestial. Senhor amado, muito obrigado por mais esse período que tu nos concede de orar. Senhor amado, nos dê graça e abençoa a todos que também não puderam vir e aqui congregam e aqui frequentam. Sejam tocados, visitados e até incomodados pelo Espírito de Deus por não terem vindo. Sejam também visitados, incomodados e até cobrados pelo teu Espírito, ó Senhor, porque são tempos do fim e tu há de incomodar a muitos, ó Pai, para se alertar, para não ser pego desapercebidos. Ó Deus amado, ó Deus maravilhoso, envolva a todos, ó Pai, com a tua glória tremenda e sobrenatural. Confirmai mesmo tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre este santo ministério. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Nos cobre com teu sangue, Pai, nos livra do mal, nos livra de toda cilada, nos livra das forças dos infernos, nos livra, Pai, de todo plano diabólico que tem tentado contra a igreja gloriosa, que tem, ó Pai, alvoroçado e ameaçado a obra de Deus, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó Deus, nos dê graça todo dia e a todos os fiéis, para manter firmes e inabaláveis, e que todos recebam esta unção do orar sem cessar, ó Pai, e uma obra feita mesmo de prata, ouro, pedras preciosas. Confirma este avivamento, Pai, sobrenatural, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.